Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta da Bruna Ramos, 1930. Uhul! Rumo aos 100 mil. Quero ver você se tornar uma youtuber de sucesso. Queria saber como é emigrar para a Espanha. Tenho vontade de ir também. Ouvi dizer que aluguel é muito complicado, é verdade? Olha, Bruna, obrigada pela pergunta. Eu compartilho apartamento hoje em dia porque eu não consigo alugar apartamento. Eu posso ter dinheiro, mas eles não estão alugando apartamento para imigrantes, basicamente. A menos que esse imigrante já seja um imigrante europeu. Tipo, um inglês, um alemão, um francês. Os aluguéis estão muito altos por conta da especulação imobiliária, sabe? Muitos desses gringos europeus aqui, e até americanos, vêm aqui e compram casa, compram apartamento, montam um Airbnb. E falei Airbnb. Piso turístico, apartamento turístico. E tem que tirar a marca porque eles não estão me pagando nada. E dificilmente, nunca vão me pagar nada. Esses apartamentos turísticos. E não moram aqui nem nada. E aí a gente fica sem os poucos que tem, já que muitos estão nessa configuração. Tem até edifícios inteiros que já são só de apartamento turístico. E houve uma regulamentação aqui. E só que o aluguel disparou. Disparou porque a procura é muito grande para pouco apartamento que tem para alugar. O governo tá tendo que fazer mais apartamentos para aluguel social. E além disso tá muito caro, porque as imobiliárias, os proprietários percebem que tá tendo muita especulação, que tá subindo o preço e eles vão subindo, aqui mesmo. Quando foi esse ano, depois dessa regulamentação, subiu 30 euros o nosso aluguel. Subiu 30 euros. E depois de 5 anos. Só depois. Não, 6 anos. 6 anos, porque foi justamente quando completou 6 anos que eu tava aqui que ele subiu o aluguel para 30 euros. E, e é isso. Não tá fácil, mas imigrar para a Espanha depende da forma que você quer. Conheço pessoas que vêm para cá porque conseguem um trabalho, desde aí do Brasil, elas estão procurando, acabam conseguindo um trabalho que possibilita, ou até mesmo conseguir um curso, fazer um curso, como eles chamam? Um curso quando você vai estudar em outro lugar. Você entendeu o que eu queria dizer? Me fugiu a palavra agora. Intercâmbio. Um curso de intercâmbio. E aí você já consegue um visado de estudante. E... Enfim, eu não te recomendo vir como turista e acabar ilegal pra tentar se legalizar algum dia, porque pode ser que demore muito pra você se legalizar, viu? Ainda mais na situação que tá e com a extrema-direita crescendo e colocando planos de deportar imigrantes igual que lá nos Estados Unidos. Então, sei lá, eu te diria que se você quer emigrar pra cá, tente vir de maneira legal. E se você vier de maneira legal, algum dia eu vou fazer um vídeo explicando a maneira em que eu vim, que foi essa, através do visto de turista. E acabei ficando de vez, tá? Ah, bom, é isso. Se você tem vontade, Bruna, pesquisa bastante, vê se vale a pena. Eu te digo que só vale a pena se você vier legal. Se for pra você tentar a sorte, como eu vim, pra ficar assim na base do... Ai, será que eu vou conseguir trabalhar? Porque você vai precisar trabalhar, gata. Você vai precisar trabalhar. E aí vai depender da sorte. É muito difícil um lugar que vai pegar alguém que não tenha o documento que lhe permita trabalhar. Muito difícil. Isso vai depender muito da sorte, da caridade de alguém, porque geralmente eles não fazem isso. Inclusive eles se recusam porque eles dizem que isso é mais caro, é uma mentira.
já fui analisar, não sai mais caro, mas eles colocam isso como desculpa para não te contratar. Ai, sai muito caro para eu te legalizar. Não estamos contratando nessa situação porque sai muito caro te legalizar. Então, eu não arriscaria vir para cá numa condição com as mãos abanando. Exceto que você tenha pensado em cair nesse ramo, porque aqui a gente não tem patrão, né? Pessoas como eu do job, não tem patrão, não tem ninguém mandando. E se você não tem medo de cair nessa vida, ou tem a intenção de cair nessa vida, aí você vê se te compensa, né? Estar em situação de irregularidade. Vou para outra pergunta, tá? Espero que a Bruna tenha entendido. Eu não sei qual é a situação dela, mas o conselho que eu dou é: procure um visto legal para você vir para cá, nem que seja como nômade digital, ou se você quer entrar, querida, assim que você entrar, que você descer do seu avião, peça asilo. Peça asilo. Eu não tive essa informação quando eu cheguei aqui. Peça asilo. Se você já sofreu alguma ameaça, se você é de alguma minoria perseguida, se você tem algum problema na sua região e você não pensa em voltar para o Brasil, você quer ficar aqui definitivamente, peça asilo, tá? E isso a gente pede lá dentro do aeroporto mesmo, quando a gente desce do avião. Porque se deixar para pedir depois, ainda mais no momento que você estiver irregular, você vai para a última da fila, meu amor. E vai saber quando eles vão te chamar e se vão aceitar. Vamos para outra pergunta. @AlineNicolau5123. Você é uma comunicadora nata. Você mora na Espanha, certo? Conta como chegou até aí. O que estranhou no início e costumes diferentes. Obrigada. Como eu já falei um pouquinho na resposta anterior, de vir pra cá, eu contei mais ou menos assim como é que eu vim. Foi como turista e tal. Mas e contei também em vídeos anteriores que por intermédio de quem eu cheguei aqui a primeira vez, que foi através do meu trabalho com um senhor de 65 anos, muito poderoso, que decidiu pagar a minha viagem depois que eu fiz uma viagem com ele para Canoa Quebrada, no Ceará. Que para essa viagem ele me pagou um montante e veio um montante depois para eu fazer essa viagem. Um montante não, ele me deu os bilhetes mesmo. Ele comprou os bilhetes e me deu bonitinho nas datas que eu queria. Enfim. Agora eu vou contar então o que eu estranhei daqui no início, os costumes, os horários. As coisas abrem 9 horas da manhã. E aí quando era 2 da tarde, tudo fechava. Hoje em dia não tanto. É muito difícil você ver um local, um comércio que feche às 2 da tarde. Mas tudo, absolutamente tudo fechava às 2 da tarde e só abria às 5. E isso eu estranhava muito, que era o tempo de siesta, né? Quando eles dormiam a siesta. E isso era muito estranho pra mim. Eu não entendi esses horários de trabalho deles. As línguas regionais, aqui, por exemplo, se fala gallego, mas quando eu cheguei primeiro em Barcelona. Eu lembro que eu desci na estação e aí quando eu olhei que tava tudo escrito em catalão, eu fiquei em choque. Eu falei, eu desci na França. Comecei a chorar, eu falei, eu desci na França. Não era aqui, porque eu fui de trem, né? Eu desci de avião em Madrid, e aí peguei um trem e fui pra Barcelona. E não era nem AVE, passei 8 horas dentro do trem, até chegar em Barcelona. E porque ainda teve um problema no meio da via, sempre tem. E alguém tinha se jogado no meio da via, alguma coisa tinha acontecido. E aí a gente teve que ficar parado. E aí quando eu desci, eu em choque, comecei a chorar e tinha um menino que tava viajando sentado na minha frente, né? No meu lado esquerdo, só que na minha frente. E gatinho, lindo colombiano. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu desci na França, não sei o que. Ele pegou e falou, não, você não tá na França não. Eu falei, aqui é Espanha. Ele falou, é Espanha, sim. E eu não falava espanhol quando eu cheguei. E eu só tinha um dicionário de português e espanhol, que foi esse senhor poderoso que me deu. E aí eu tinha um monte de bilhete escrito para as coisas que eu precisava chegar até Barcelona. E como comprar, por favor, quero um bilhete de trem até Barcelona. Por favor, quero chegar na estação ferroviária.
Tudo isso eu já tinha escrito antes de sair do Brasil, tudo em bilhete, usando o dicionário. E, e eu estranhei muito a linguagem. A linguagem. Foi babado. Estranhei muitíssimo. Agora, outros costumes. Costumes. Comer 2 horas da tarde. Não se come aqui ao meio-dia. Meio-dia pra eles é 2 horas da tarde. Isso é meio-dia pra eles. Boa noite pra eles é 10 horas da noite. 9, 10 horas da noite. Até mesmo porque é quando agora no verão começa a escurecer. Agora são 8h52 e aqui tá a janela do meu lado e ainda tá claro. E isso também foi um choque de ver que quando chegou o verão, né? Porque eu cheguei no inverno. Quando chegou o verão que eu comecei a ver que o sol não se punha logo, eu falei, gente, mas o que é isso? O que tá acontecendo? A terra tá virando ao contrário. E foi muito estranho. Mas quanto à cultura, não me chocou. Eu acho o espanhol muito parecido com a gente. Um pouco melhorado. Por conta da educação, digo. Um pouco melhorado por conta da educação. Da educação. Vamos a mais uma pergunta. @Caterine Echoes. Minha flor, morando tanto tempo fora, tem alguma comida brasileira que você sinta falta? Ai, e tem alguma comida espanhola que você ame e que comeria todo dia? Manda os seus relatos. Obrigada, Caterine. Catherine Echoes. I tell to you. Well, honey. Bom, eu vou te falar, Catherine. Comida brasileira que eu sinto falta de um frango com quiabo. Aqui não tem quiabo, eu não encontro quiabo. Eu sinto falta de um frango com quiabo. Muita falta de um frango com quiabo. O demais eu consigo encontrar. O demais eu consigo encontrar e eu faço aqui em casa quando eu tô com vontade de comer alguma coisa brasileira e eu não sabia fazer. Procuro na internet, eu vou e me jogo e faço. Porque passar vontade eu não gosto de passar. E o quiabo é uma coisa que eu tô sentindo bastante falta. Faz muito tempo. Frango com quiabo. Um acarajé também. Sinto falta de um acarajé, um vatapá. Que delícia. Ai, que vontade. É alguma comida espanhola que eu comeria todo dia? Ai, paella valenciana. Comeria todo santo dia sem enjoar. Tanto é que quando eu vou no mercado e não me dá tempo de cozinhar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pegar a paella que eles têm preparada. E trago pra cá. Eu acho que é isso. E obrigada por curtir meus relatos. Catherine Echoes. Vamos a mais uma pergunta. @Daritax. Pensei que seria legal uma que fala. Sério? Em que acompanhamos sua rotina de make enquanto você aborda algum tópico que goste. Sucesso. É sério? Nossa, gente. Não tinha nem pensado nisso. Mentira, viu? Daritax, eu tô brincando. Eu fiz um vídeo de 1h30. Eu tô aqui maquiada. Eu fiz um vídeo de 1h30 tentando responder as perguntas enquanto eu me maquiava. E durou 1h30 e eu ainda não tinha terminado. Então eu desisti de fazer um Maquia e Responde. Esse seria o nome do quadro, Maquia e Responde. Mas esse Maquia e Responde agora vai ser em live! Eu só vou fazer maquiagem se for em live, porque eu paro, eu converso. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muito me admira a Luísa conseguir conversar e sacar tema enquanto ela tá fazendo alguma coisa. Eu não consigo pensar. Se eu estiver fazendo uma coisa, eu não consigo pensar. E se eu tenho que pensar, eu não consigo fazer a coisa. É um grandíssimo problema. E na escola também era assim. Muita coisa eu não conseguia. Meus cadernos eram muito incompletos. Porque eu estava absorvendo o conteúdo, guardando o conhecimento na minha cabeça, mas se eu tivesse que escrever ao mesmo tempo que eu estava absorvendo, eu perdia tudo. E era engraçado que faltava várias coisas no meu caderno, mas eu tinha ótimas notas, porque quando chegava a prova eu dava o nome, porque eu guardava. Hoje em dia eu não sei se eu guardo tanto, porque sou fumeta, né? De erva. Mas seria muito legal e vai ser legal quando a gente fizer live.
Dari Tags, vai ser legal quando a gente fizer live. Aí sim, eu vou fazer, não vai ter um limite de minutagem, porque eu ainda tô muito presa à minutagem. Esse vídeo já ficou longo, mas vai ser longo assim do jeito que tá. Então imagine o outro que eu tava maquiando e falando. Eu tava ainda passando a sombra, não tinha nem feito o restante. Quando eu parei ele com 1h30. E conteúdo desperdiçado, 1h30 desperdiçada. Esse daqui vai ser o que vale. Vamos pra outra pergunta. @gelbi4676. Oi, Diva! Ai, gente, vocês me chamam de Diva. Você curte assistir coisas tipo séries, animações, filmes? O que você curte fazer no tempo livre? Eu curto, sim, eu amo animes. Eu sou muito dos animes dos anos 90, eu tenho muita nostalgia. Gosto de Shurato, Yu Yu Hakusho, Tenshimuyo, Sakura Card Captor, Sailor Moon, As Princesas Guerreiras de Heorth, Fly, que é Dragon Quest, que mais? Dragon Ball, Monster Rancher, Digimon é meu preferido. E também tem muitos animes atuais que eu também gosto. Ai, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, foi incrível. E é isso que eu gosto de fazer. Gosto de filmes de heróis da Marvel, gosto muito, mais da Marvel do que da DC. Gosto de filmes de terror. Bem que faz tempo que eu não tô acompanhando muito, porque ficou meio blé. E sei lá, gosto também de filmes que me agregam informação, que me agregam conhecimento. Gosto de ficção científica, amo ficção científica. Enfim, gosto de séries, gosto bastante de séries. Inclusive vai estrear a série do terceira temporada dos Anéis do Poder, dos Anéis do Poder. E eu amo tudo que é filme do universo Tolkien. E é isso. Gosto muito de filmes de aventura. Ação não tanto, mas gosto muito de ação, de terror, de aventura, de terror, de ficção científica e também gosto de alguns que são sentimentais, sabe? Escrito nas Estrelas, por exemplo. O que eu curto fazer no tempo livre é assistir alguma coisa disso, assistir a Luísa, me informar, gosto de me informar bastante, me manter informada. Pelos canais que eu vejo, o ICL, por exemplo, assisto o UOL, apesar de que tem alguns jornalistas ali que... Nada dá pra ser perfeito, né, amiga? Assisto na televisão espanhola, ultimamente, eu só assisto os noticiários, porque os programas de variedades e tal já me encheram o saco. E gosto de fazer caminhada, gosto de caminhar bastante e malhar. Eu tenho uns aparelhos aqui em casa e eu malho. É isso que eu faço no meu tempo livre. Malho, ou eu tô passeando com o cachorro, ou eu tô passeando sozinha, caminhando. Nem que seja meia-noite, nem que seja pra voltar 3 horas da manhã, mas eu faço. Eu faço porque eu gosto. E quando eu comprar minha bicicleta, aí que eu vou fazer mais ainda. E vamos a outra pergunta. @jaguadarte. Meus imensos parabéns, torci muito por isso e desejo que você cresça ainda mais. A minha pergunta talvez não seja muito confortável de se responder, mas ainda assim gostaria de saber: o seu trabalho afetou os seus relacionamentos amorosos? Se sim, como? Ai, afetou. Esse boy com quem eu ia me casar, segundo ele botou a desculpa da vida dupla dele, porque ele tinha. Estávamos noivos e ele tinha uma namorada. Fazia 1 ano e meio que a gente estava junto e faltava mais ou menos meio ano pra gente se casar. E ele tinha uma namorada já fazia 6 meses quando eu descobri. E segundo ele foi porque eu trabalho nisso e ele não trabalhava e por isso ele acabou me traindo e buscando uma relação mais segura. E deixa eu ver no que mais afetou. Afetou com esse boy. Tudo bem que ele era um cafajeste. Ele era um cafajeste. Esse primeiro boy que eu namorei quando eu cheguei aqui na Espanha, ele foi muito cafajeste porque ele pegava todas as minhas amigas, ele fazia questão de me avisar. E elas também, viu?
Por isso que algumas eu até rompi a amizade porque elas me ligavam pra me avisar. Ai. E é engraçado, elas ficavam com ele numa noite, na mesma noite, quando ele ia embora, elas me ligavam pra me avisar. Você acha que isso é legal? Isso é coisa que você faça? Você vai fazer, meu, fica com a boca fechada, caramba. É vontade de causar dano nos outros. E o pior é encontrar com essa gente depois, e essa gente fala, me desculpe, ai, não era pra tanto. Como não era pra tanto? Não era pra tanto pra você, porque você não era namorada, você só foi a pessoa com quem ele me traiu. Só que em você eu tinha uma confiança porque eu achava que a gente tinha um laço de amizade. Então é ainda pior do que ele. Ele me devia alguma coisa, só que você também me devia. Me devia lealdade, me devia o respeito, que eu sempre te tratei com respeito. Sempre. E é isso. É isso. Afetou. No último namorado que eu tive aqui na Europa, não me afetou porque nós dois trabalhávamos nisso e ele não era ciumento nem possessivo. Então foi muito sano. Mas um outro namorado que eu tive no Brasil também afetou porque eu ia pra rua e ele queria me buscar e ia me buscar, e nesse momento que ele ia me buscar, eu tinha que ir com ele simplesmente. Ganhando ou não ganhando, eu tinha que ir com ele. Esse era o lado possessivinho dele. E aí a gente começava a tretar e foi por isso que eu achava que eu não era suficiente, porque eu precisava, ainda dependia desse trabalho e eu tava na saga pra colocar meus seios, ele acabou me ajudando a colocar os seios, só que ele queria que eu deixasse a rua e aí foi onde a gente, pá, porque aí me apareceram outras janelas, outras coisas e outras oportunidades e eu não queria ficar presa a ele, tampouco queria estacionar a vida dele. Ele falou pra mim que ele tinha desejo de ter filhos e tal e eu falei, vai, melhor a gente terminar. E ele ainda insistiu, procurava minhas amigas, pagava o PG delas pra ficar falando de mim, perguntando se eu gostava dele, se eu lembrava dele e tal. Segundo elas, eles não faziam nada, mas eu não confio, eu acredito que eles faziam sim. Minhas amigas belíssimas, lindas, ele pagando ali, você acha que ele ia pagar por nada? Ah, me poupe. Se fosse eu pagando pra saber notícia de alguém, eu ia bem curtir, lógico. Umas deusas como elas. E ele só procurava as deusas, então ele brincava. Elas diziam que não, viu? Elas diziam que não. Me passavam um recado, mas diziam que não. E é isso. Então influencia sim esse trabalho. Se o cara não for desse mesmo meio e ele não tiver uma cabeça legal, como teve o meu último namorado que foi desse meio e tinha uma cabeça legal, não vai funcionar. Vai dar treta. Mais uma pergunta. Henrique-ZY2ZZ. Você pensa em voltar para o Brasil? Sente falta de alguma coisa? Eu sinto falta só da comida, mais nada. Nada. E se é para comer, eu mesma faço, eu procuro um restaurante. Não penso em voltar para o Brasil, não. Não tenho pensado, não tá nos meus planos e só vou voltar para o Brasil se acaso, por ironia do destino, algo me fizer ir para o Brasil. Porque por vontade própria, meu amor, e tem que ser algo muito grande. Porque por vontade própria eu não vou pro Brasil. E não é nem porque eu não gosto do meu país, é porque eu me sinto insegura nesse país. Completamente insegura. Me sinto completamente vulnerável. E apesar de que hoje em dia exista alguma inclusão, eu ainda passo mais perrengue no Brasil do que aqui. Aqui eu nunca tive que passar fome. E no Brasil, que é a minha terra, que tenho familiares ali, eu passei. Eu passei. Passei muito perrengue, muito perrengue. Muito perrengue. E aí quando eu olho assim, são os perrengues que alguns dos meus irmãos passaram e todo mundo se comoveu e ajudou, sabe? No meu caso não, eu tive que batalhar e sair desse perrengue. E eu saí e paguei minhas dívidas, honrei a casa que eu morei. Honrei a promessa que eu tinha feito pros proprietários. Eu tô devendo esses 3 meses, mas eu vou pagar. Com todos os juros que vocês me deram, eu vou pagar. E paguei. E não existe coisa melhor do que isso, do que não depender de ninguém, principalmente dos seus pais, aqueles pais que te botaram na rua uma vez, você não depender deles pra honrar suas dívidas, pra honrar suas coisas. Passe o perrengue que for, mas não se ajoelhe e não peça pra voltar, porque se você pedir pra voltar, você vai estar assinando novamente a sua dependência deles.
E é isso. Eu não penso em voltar pro Brasil. E se eu voltar pro Brasil, vai ser num outro contexto, pra uma coisa muito grande. E não tenho pensado. Eu tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha, eu convivi com ela até os 3 anos dela. 3, 4 anos. É, por aí. E tem um outro sobrinho que eu ainda não conheço. E nem por eles eu iria pro Brasil. Nesse momento, não. Tem que ser algo muito grande para eu ir pro Brasil. E algo muito grande que eu digo, algo que me beneficie. Não vou pro Brasil por ninguém. Por ninguém. Eu vou continuar aqui, porque eu já fui pro Brasil por pessoas. Eu já fui pro Brasil por pessoas. E foi onde eu me fudi. Me desculpem a palavra. As pessoas mais cercanas a mim, as pessoas que eu mais amava, foram as pessoas que me fuderam. E justamente a pessoa por quem eu voltei foi uma das que mais me fudeu na vida. E é isso. E me desculpem novamente a palavra, esse é um gatilho. Não queria soltar essa palavra, mas não volto pro Brasil, não. Tão cedo, não. E nem por vontade própria. Por vontade própria só se for algo que me beneficie. Que me beneficie. Se não vai me beneficiar, se não vai me gerar renda, não volto pro Brasil, de forma alguma. Voltar pro Brasil pra passar perrengue, pra tá entregando currículo, o povo tá jogando fora, pro povo tá rindo da minha cara enquanto eu tô entregando currículo, pra eu ir fazer entrevista e o povo tá rindo da minha cara porque eu tô buscando um emprego. Ou pra eu trabalhar, passar pelo tempo de experiência, e aí na hora da contratação a pessoa fala, ai, não dá. Simplesmente porque eu entreguei o documento não tá retificado. Ou até eu retificando, aí eles vão inventar outra desculpa. Eu não volto pro Brasil tão cedo. Se eu puder, eu morro por aqui mesmo fica meu corpo, nem que seja como indigente. E aqui já fica gravado pra que todo mundo saiba. Tá? Beijo. Vamos a mais uma pergunta. Isso não é raiva do Brasil, viu? Isso é trauma a tudo que eu passei. E quando eu falo tudo que eu passei, é das pessoas do meu entorno e de todas as pessoas de fora que eu não conhecia, que me trataram mal, que eu sofri transfobia, que eu fui roubada, que fui assaltada. Por tudo isso, por tudo isso. Por tudo isso eu não volto. Próxima pergunta. Nair Pereira de Oliveira 4334. Minha pergunta é, você se sente sozinha na Espanha? Como é a sua rotina? Eu me sinto. Aqui nessa cidade eu me sinto. Eu morei em outros lugares em que eu fiz amizades, em que a gente tinha um grupo de amigos que a gente se encontrava ou na casa de um ou na casa de outro. Amigas que vinham visitar minha casa e passavam dias em casa. Porque eu tenho amigas espalhadas por aqui. Mas faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Muito, muito tempo, muitos anos que eu não encontro com as minhas amigas. Agora eu tenho a Marcela aqui perto. Também rompi laços com muita gente depois de Bolsonaro, depois de pandemia. Algumas amigas que eu tinha aqui se tornaram negacionistas, outras bolsonaristas. Eu cortei definitivamente o laço. E é isso. Minha rotina aqui é basicamente eu, o cachorro e meu companheiro de apartamento. É isso. Meu microfone vai desligar, mas eu vou continuar falando com vocês, tá? Meu microfone desligou porque acabou a bateria. Eu já tô falando demais, gastando tempo. Mas eu quero terminar aqui as perguntas. Vamos lá. Porque ainda falta 1, 2, 3, 4, 5, 4. É isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Bianca Bertolini 745. Parabéns, isso é só o começo. Uma sugestão seria fazer vídeos mais curtos, ao invés de um vídeo longo. Ir colocando os assuntos em blocos de 15, 20 minutos. Acredito que vai chegar em mais pessoas. Perguntas. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? E qual foi a coisa mais marcante que te aconteceu? Olha, essa história de 15 ou 20 minutos eu não consigo. Agora que que eu tô gravando com a câmera traseira, eu dificilmente vou controlar o tempo em que eu tô gravando o vídeo. E eu não quero fazer um vídeo com um corte seco. Eu quero fazer ele com um final decente. E eu não consigo controlar esse tempo. Ai, mas eu posso colocar um cronômetro, não sei o quê. Mas vai fazer barulho, meu amor. Vai fazer barulho pra me avisar que tá terminando. E aí vai me atrapalhar, porque vai aparecer o barulho e aí alguém
Algum cristão, um santo lindo, vai falar, ai, tá com ruído, ai, tá fazendo barulho, ai, porque tocou alguma coisa. Então é complicado. Eu tô fluindo. Esse vídeo aqui vai ficar longo, porque eu tô procurando responder todas as perguntas que fizeram, porque esse é um vídeo comemorativo. E o que for, o meu vídeo mais longo é de 1 hora, porque ele teve uma apresentação. Ele foi uma apresentação porque eu cheguei do nada. Eu queria me apresentar para as pessoas. Ficou longo, eu sou prolixa, sou pra caramba. Mas de vez em quando vai ter vídeo assim, porque ainda mais agora que eu não tô controlando a minutagem. Quem sabe depois eu vejo uma maneira de cronometrar e aí eu vou ter que fazer um corte seco. E se vocês acham bonito fazer um corte seco, cortar o vídeo pela metade e depois soltar por partes, eu posso fazer também desse jeito. Eu não acho legal, mas fica a decisão de vocês. Como o vídeo que eu desisti, tava em 1 hora e meia. Eu podia separar ele em vários trechos até a maquiagem, o resultado da maquiagem final. Porém, iam ficar vídeos inconclusivos. Completamente inconclusivos. Já que eu tô respondendo vocês. Aí ia ter um corte seco, depois eu ia voltar, respondendo os demais, depois vinha outro corte seco, pra depois eu fazer a terceira parte, sabe? Ou até em mais vezes, porque tava em 1 hora e meia. Esse daqui eu nem sei quanto tá. Ai, perguntas. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil da minha vida foram esses últimos anos no Brasil. Depois que eu passei o trauma maior de 2015, foi em Atenas. Depois disso, não. O momento mais difícil da minha vida foi realmente quando eu voltei pro Brasil a primeira vez. Esse foi o momento mais difícil. Até mais difícil do que o momento em que me colocaram pra fora. Porque eu cheguei achando que eu tinha dinheiro e eu não tinha. E eu só descobri quando eu já tava lá. Porque se eu soubesse que eu não tinha, dos anos que eu trabalhei. Porque eu trabalhei, eu suei pra caralho. Ai, desculpa a palavra. Eu trabalhei, eu suei, eu fiz coisas que eu não queria fazer e eu fiz pra ter esse dinheiro quando eu fosse lá e cheguei. Tinha troco. Tinha troco. E esse foi o momento mais difícil. Eu costumo dizer que ali foi o início da minha queda, porque eu nunca mais consegui levantar a cabeça, nunca mais me recuperei. Dali foi de depressão pra baixo. E a coisa mais marcante que me aconteceu, mais marcante que me aconteceu, acho que foi ter conseguido um trabalho registrado depois de tantos anos. Ou talvez ter terminado o meu estudo, o meu ensino médio em 2016. Esses são os momentos mais marcantes, assim, pra mim. Marcantes que eu digo em positividade, que eu senti que eu fazia parte da sociedade, que eu me senti inclusa, que eu vi perspectiva de vida, que é tudo que eu tô sentindo agora através do crescimento e do abraço que vocês estão me dando através do YouTube. Eu acho que é isso. Vamos lá. Outra pergunta, @000metamorfose. Fiquei com uma dúvida. Em um vídeo me pareceu que você não gostou do fato do programa ser considerado irregular e ilegal em alguns países. Você é a favor das pessoas trabalharem com isso? Não entendi. E não entenda minha pergunta como uma crítica ou um ataque. Eu estou perguntando na boa fé mesmo. Eu entendi que trabalhar na rua acaba sendo a última alternativa para pessoas trans, mas senti na sua fala uma certa defesa de se trabalhar com isso. Consegue explicar melhor? E que bom que somos 10 mil inscritos. Estou do seu lado, torcendo pelo seu canal. Ai, obrigada, Metamorfose. Metamorfose, essa pergunta é muito boa. Eu sou a favor, sim, da legalização. Eu sou a favor da legalização, da regulamentação, de que exista um controle sanitário para visitar os apartamentos, ver as condições em que essas meninas estão trabalhando, se elas estão sendo exploradas, se elas estão em um lugar minimamente limpo, higiênico. Eu acredito que sim, eu acho que precisa. É uma profissão. Tem pessoas que escolhem essa profissão. Apesar do meu gosto pessoal não gostar dessa profissão, eu tenho que exercer ela. E como eu exerceria melhor essa função? Se eu estivesse legalizada, se eu estivesse com uma regulamentação. Tantos países como a Suíça, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, Bélgica,
Bélgica, eu sei que em Bruxelas sim. Bélgica inteira eu não sei te informar. Mas tem tantos lugares onde se pode trabalhar legalmente nisso, por que não legalizar de uma vez? Para que as pessoas tenham direito a pagar pelo seu INSS, ter uma aposentadoria digna, pagar seus impostos como se deve, ter um controle, sabe? Um controle de quantas pessoas trabalham nisso, quantas pessoas de fato estão trabalhando nisso. E que elas possam trabalhar nas suas casas, não mais expostas nas ruas, onde ficam expostas a esses cafetões, cafetinas e tal, a pessoas que estão explorando. E eu acredito de que deve se legalizar sim, até mesmo para meninas que não gostam desse trabalho, que gostariam de estar em outro trabalho, mas que infelizmente recorrem a esse trabalho porque encontram outras portas fechadas, elas teriam seus direitos garantidos, teriam mais acessibilidade no futuro, não ficariam à margem da criminalidade, da marginalidade. Não ficariam a par da sociedade, sendo que elas também estão trabalhando, assim como eu trabalho nisso. Então, eu acredito de que sim, de que é melhor até para se ter uma segurança dessas meninas. Um catálogo, eles têm as informações do endereço onde ela trabalha, e biriri, bororó, e aí vai ali periodicamente, faz uma visita e olha, não fazem isso em hotéis, não fazem isso em supermercados, não existe uma vigilância sanitária. Eu acredito que esse trabalho teria que ser o mesmo, porque é assim que é feito em outros países, viu? É assim que é feito nos países onde está legalizado. E lá não tem problemas. Não existe problemas. Talvez os impostos sejam um pouco altos? Sim, talvez sejam altos. Mas elas têm outros direitos que compensam esses impostos altos, sabe? Como a possibilidade de alugar um apartamento, a possibilidade de você colocar ali, preencher um cadastro e você poder colocar a sua profissão de fato, não ter que estar inventando desculpa, sou autônoma, mas autônoma de quê? Ah, eu faço cabelo em casa. É isso, é isso. A gente muitas vezes perde muitas oportunidades que vocês que têm um trabalho formal têm acesso, porque muitas vezes não falta o dinheiro pra gente, o que falta é a formalidade, né? O, o, os requisitos que levam a gente a ter esse privilégio. Eu vou para outra pergunta. Já estamos terminando. Amanda de Oliveira Pires, 1428. Que felicidade! Continue voando, mulher. Minha pergunta. Gostaria de saber como foi a relação com os seus pais quando você revelou sua transexualidade e em qual idade isso ocorreu. Amanda, querida, eu contei isso no meu vídeo da transição. Minha transição. E foi o último vídeo antes desse. E eu espero que você assista, porque a resposta vai estar ali, gatinha. A reação dos meus pais não foi legal. Não foi legal. Não foi nada boa. Eu não me aprofundei muito, porque ainda me gera muito gatilho. Em alguns temas aqui ainda me gerou um pouco gatilho, eu acho que vocês vão perceber. E a idade que isso ocorreu foi justamente no meu dia de aniversário de 15 anos. Justamente no dia em que eu completei 15 anos, ao entrar de casa, eu já tive que me deparar e me explicar. Mais uma pergunta, Natália Guimarães, JT3GH. Você consegue ter uma alimentação brasileira onde mora? Ou precisou se adaptar? Eu iria amar um vlog mostrando como é ir no supermercado em outro país. Como são os produtos, se é muito diferente do supermercado do Brasil. Natália Guimarães, obrigada pela pergunta. E não é muito diferente. Aqui, inclusive, a gente tem um Carrefour pertinho. E o Carrefour daqui é igualzinho que o daí. Os supermercados aqui são muito parecidos, mas eu posso fazer um vlog sim mostrando pra você algum dia desses. Comida brasileira a gente consegue ter acesso. Tem uns, a gente chama os locutórios, que são tipo umas lan houses. E ali eles vendem muito produto importado da América Latina. É caro. É mais caro do que um produto nacional, óbvio, porque é importado, né? Aqui pra eles. E um Guaraná, por exemplo, Antártica, ele é carinho. Tá mais do que 3 euros uma garrafa, eu acho. E porque faz tempo que eu não compro.
E. Ou seja, é, pode não ser caro, falando assim, 3 euros pra vocês pode não parecer caro, mas aqui em vista, em comparação a outros refrigerantes, é alto, sabe? E eu tô chutando ainda. Pode ser mais alto do que isso. E tem algumas coisas assim, algumas coisas de farofa, de pão de queijo, de polvilho, de canjica, flocão. Tem essas coisas, só que um preço acima do comum. E outras coisas a gente vai, né, se virando com o que tem. Feijão, consigo comprar feijão aqui. Ele vem no vidro, numa conserva. E aí eu tempero e cozinho do meu jeito. Mas também vende os grãos, se eu quisesse, só que eu tenho medo da panela de pressão daqui. E aí eu prefiro comprar esse. E eu faço muitas comidas brasileiras assim, comida simples ou algo especial que eu quero fazer, um empadão, uma torta. Eu faço, procuro fazer sempre alguma coisa brasileira. Meu companheiro de apartamento não curte muito a comida brasileira, então eu também faço muita comida espanhola, básica daqui deles, porque eu vivo com espanhol e quem cozinha aqui sou eu, né? E aí faço essas coisas. Mas às vezes ele também vai pra cozinha, ele faz comida espanhola também, e muito raramente, mas vai. E também é uma delícia. Como cachopo. Ele fez um cachopo e ele fez também um outro babado que eu esqueci. Enfim, ele faz umas coisas espanholas bem legais. Eu, como não sei, eu boto na internet, procuro, e aí vou fazendo, desenvolvendo a receita. Porque não sou muito esperta na comida espanhola. Bom, gente, esse vídeo ficou longo. Finalmente a gente chegou no final. Eu respondi todas as perguntas que eu encontrei lá na aba Comunidades. Eu agradeço muito as perguntas de vocês. Eu espero que vocês entendam quando eu mudo meu humor em algumas situações, em algumas coisas, que geralmente é gatilho. E mais pra frente vocês vão entender. Eu procurei ser o mais aberta, o mais transparente possível. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que num próximo Maquia e Responde, que esse definitivamente vai ser Maquia e Responde, seja numa live. E eu espero que seja em breve, quando eu me sentir um pouquinho mais preparada. Eu quero ver como é que vai ser o rendimento desse vídeo que eu tô gravando agora com a câmera traseira. E a gente vai se ver. Porque eu vou continuar gravando, eu vou continuar aqui me abrindo, conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, que vocês deixem opiniões, sugestões enfim, tudo que vocês quiserem deixar pra mim nos comentários, até hate se quiser. Se eu me incomodar muito, eu só vou e bloqueio no canal. E caso contrário, se eu suportar, eu posso te dar uma resposta. Ou talvez eu passe direto, finja que não vi. Também é uma outra possibilidade. Mas é isso, os bons comentários eu sempre tô de olho, viu? Eu posso não reagir, não colocar coraçãozinho em todos, porque eu não tô dando conta, gente. Eu tentei, mas eu não tô dando conta. Mas eu leio. Todo dia, quando eu acordo, eu começo lendo. E todo dia, antes de dormir, eu termino lendo os comentários de vocês, tá? Eu tô de olho. Muito obrigada por tudo, porque no balanço geral, tudo é muito positivo. Obrigada a vocês, mulheres cis, mulheres trans, meus manos trans, os homens trans que estão aí. Você, hétero cis, que me fez perguntas no meu inbox, na minha DM do Instagram. Que deixaram comentários pra mim. Mas a grande maioria é de mulheres aqui. E eu espero trazer um conteúdo que seja benéfico a todas nós. E também pra vocês, maninhos. Quero trazer coisa pra vocês também, viu? Espero que tenha sido agradável pra vocês, apesar de longo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima! Deixa o like e se inscreva no canal. Sabrina. Silicone. Saline. Poison. Inject to me, baby, I'm a free.
bitch. I'm a free bitch.